Impressionante. Impressionante o que fez a Argentina. Traz pra gente um pouquinho de capa de jornal aí, ô Producinha, pra gente começar a repercutir isso. Primeiro, muito obrigada, viu, aos três, pelas palavras e pelos parabéns. E pelo programa que eu acho que a gente fez aqui, que eu fiquei muito feliz de fazer esse programa aqui durante essa Copa do Mundo. Acho que a gente teve boas discussões, assim. O Olé, fazendo uma referência, obviamente, a La Mano de Dios, de anos atrás, que foi nomeada assim pelo próprio Maradona, e aí eles vêm com La Manija de Dios. Os Imortais, ali no L'Equipe. A bola vem com uma manchete, um destaque, né, que eu acho muito bom, que isso não é futebol, é outra coisa qualquer. Épico. E outra parte do Olé, que aí a gente pegou a capa do jornal e a capa do site também. Heróis, histórica remontada, virada. Vai com Deus, Inglaterra, tchau, Inglaterra. E a final do Mundial, até a final do Mundial, lá vão eles. O Beckler, é engraçado porque quando a bola fala ali, né? Isso não é futebol, é outra coisa qualquer. Você sabe que nos outros jogos eu tinha mais essa sensação. No jogo contra o Egito, eu acho que eu fiquei mais com essa sensação de que não é futebol, é uma coisa qualquer, porque acho que eles jogaram menos para passar e passaram. Ontem, para mim, foi o melhor jogo da Argentina na Copa. A sensação que eu tenho é que eles levaram o jogo para onde eles quiseram desde o início. E aí acho que passa por uma questão futebolística, as mudanças que faz o Scaloni e tudo mais, mas passa por uma questão mental, emocional, de entender também o que tinha que fazer com o adversário. Me parece que é a seleção, nesse sentido, assim, mais completa, né? De conseguir entender todo o contexto do que o jogo pede. Assim, eles têm inegavelmente algo que os outros não conseguiram tirar. Eu acho que todo mundo quer muito ganhar, mas eles têm algo que os outros não conseguiram ter, que é esse espírito de luta incessante até o final, de que ninguém ganha deles nisso. Ninguém chega perto de ganhar deles disso. E ontem acho que a Inglaterra, como sabia que não tinha isso, que perderia nesse quesito, ela se acovardou e se amedrontou lá atrás. Eu também acho que é o melhor jogo da Argentina. Tiveram 25, 30 minutos iniciais de um absoluto nada. Absolutamente nada aconteceu no primeiro tempo. 3 chutes, nenhum no gol. É o menor XG da história. Eu vi alguma coisa assim. A menor chance de sair gol da história desde que começou a marcar, pelo menos em Copas do Mundo. E aí, no segundo tempo, a Inglaterra marca sem estar melhor também. Era um jogo ruim dos dois lados. Ninguém conseguia dominar o adversário, ninguém conseguia gerar muita coisa. Só que eles têm essa coisa de não desistir, né? De não desistir, na primeira que deu errado, que não entrou, eles podiam ter ou baixado os braços ou começado a atacar com menos fé, e a partir daí gerar mais erro, mais ansiedade também. Tá mais ansioso, um drible que não pode dar, um passe no meio do nada, um cruzamento na área sem sentido. Tudo que eles faziam ontem tinha muito sentido. Tinha sentido futebolístico levar a bola para o lado do campo, os cruzamentos, como eram cruzadas as bolas, né? Eram cruzamentos rápidos e fortes, porque se for alto não dá, eles são muito mais altos que os argentinos. Então tinha que ser cruzamento mais tenso, a bola tinha que ir mais tensa. As entradas na área também para as cabeçadas. Então a Argentina fez ontem com tudo com muito sentido. Mas assim, a forma deles sentirem o futebol é inigualável. É uma final de quem joga mais catedrático, é o futebol das escolinhas da Espanha e o futebol do barro e do bairro da Argentina. Assim, é muito diferente os dois estilos da final. Mas ontem, sobre a classificação, também acho que teve... Futebolisticamente, foi o melhor jogo da Argentina na Copa. Acho que a gente vai falar certamente nos próximos dias mais da final, do confronto que vai ter entre Argentina e Espanha. Mas acho que a loucura que é o futebol no sentido de a gente tenta buscar receitas e no fim são... coisas diferentes, né? Chegam de formas diferentes, enfim, e aí tem alguma coisa parecida, outra muito distante, mas a gente vai falar sobre isso mais. O Isque Turista mandou aqui no chat. Tá na hora de vocês pararem de ter raiva da Argentina. Aliás, raiva não, inveja. E reconhecer o tamanho dos caras. É que dá pra ter as duas coisas também, né? Inclusive as três. Eu tô com inveja, eu tô com um pouquinho de raiva e eu reconheço. Ninguém deixou de reconhecer aqui os méritos da Argentina, não. Eu só não queria que fosse assim, mas beleza. Mas isso daí os méritos são inegáveis, como a gente vem falando aqui. Inclusive,
avançar sem jogar bem é mérito também, né? É mérito também. Então, ontem, de fato, foi um jogo muito completo da Argentina. Inclusive, a gente fala muito do coração, e eu também fui por essa linha aqui do Beckler, mas também teve muita efetividade do Scaloni. Por exemplo, a mudança da entrada do Simeone ajustou o lado direito ali. Depois, as mudanças que ele fez melhoraram o time, deram o que o time precisava. Independentemente da Inglaterra ter tido a postura que teve, uma postura de time minúsculo, não é nem pequena, minúsculo. A Argentina fez as coisas boas. E não é raiva, eu só queria que fosse um pouquinho diferente. O Arthur Eu aqui no sempre chat. falei, Eu tenho viu, Tainá, raiva, tenho essa história inveja da e não inveja. querer reconhecer. Fala, careca. Eu sempre falei, e assim, e é difícil para as pessoas reconhecerem, porque muitas vezes tá no subconsciente, não é algo que é percebível. E que o sentimento que a gente tem, um deles é de inveja. A gente gostaria de ser assim. A gente gostaria de ter essa alma, de ter esse. Que eles têm no DNA, que normalmente deles. É que normalmente, né, André, a inveja é muito rotulada como negativa, né? Mas às vezes ela pode, não sei se é inveja ou se é empatia, talvez seja melhor. A empatia é se colocar no lugar do outro. Você fala assim, cara, eu tendo. Esquece a inveja para quem acha que inveja é negativa e tudo. Tenta usar de empatia, falar assim, eu gostaria de estar nessa situação, torcendo para essa história. Acho que a resposta é sim, né? Sim, é um bom ponto. Então, e acho que eles. Eu já falei isso 200 vezes. A inveja é uma emoção complexa, caracterizada pelo sentimento de dor e ao observar a boa fortuna de outra pessoa. A inveja não necessariamente é ruim. E acho que em vários momentos eles nos invejaram e eles nos invejam por algumas coisas que a gente tem que eles não têm na cultura, no DNA, e nós deles. E nós deles. Pô, quando você olha uma torcida argentina, e assim, eu sei que vai cair fácil naquela história de, mas são racistas, mas, cara, a torcida racista é péssima. A argentina, a uruguaia, a brasileira, qualquer uma. Não é a nacionalidade, é o ato, tá? Então, vamos deixar isso de lado. Quando você vê uma torcida argentina, você olha e fala, cara, eu queria que a torcida do meu time fosse assim. Eu queria torcer assim. E isso muitas vezes não é consciente. Muita gente tem esse sentimento e não percebeu ainda que tem esse sentimento. Eu acho que não tem problema nenhum em a gente olhar e falar, cara, eu queria que a nossa seleção fosse assim, que tivesse essa alma, que tivesse esse coração para jogar bola. O PH trouxe outra palavra, a palavra certa é ciúme. Pode ter alguma relação também com esta. Sim. Vamos... Tem uma... Antes do vamos, sobre isso de conexão de torcida e que a gente está falando, e de inveja, e de qual que é o sentimento, eu acho que assim, existem várias formas de sentir o futebol, né? Acho que teve algum tempo, quando o Brasil ganhava muito, que as pessoas invejavam que todo mundo chegava no estádio tenso e os brasileiros chegavam sambando, né? Tinha lá alguém colocava uma caixa de som, então, pô, como é que ganha desses caras? Tá todo mundo tenso e eles estão absolutamente descontraídos, como se fossem jogar no pátio do colégio. Porque essa é a nossa forma de sentir o futebol. E a forma deles é chegar ontem no estádio os jogadores cantando a música da torcida dentro do ônibus. São torcedores dentro de campo, jogando e representando absolutamente aquela torcida. E isso é uma coisa que não dá para construir. Até nisso, a gente precisa achar de novo a nossa identidade no Brasil. Porque não dá para querer sentir como os argentinos. Cada um sente de um jeito. Você não gosta de duas pessoas diferentes do mesmo jeito. Por quê? Porque é assim. Porque é assim. Então, eu acho que a nossa desconexão está tão grande com tudo, com absolutamente tudo relacionado ao futebol brasileiro está desconectado, porque ele não sabe mais se conectar. A gente não encontra mais. Como que a gente conecta o time, seleção brasileira e a torcida do Brasil? A gente não faz a menor ideia de como. Porque tem que sentir, não tem que construir isso. Não é um sentimento de ser construído, não é um vídeo motivacional, não é uma música nova, não é uma paródia nova, não é dançar creu para responder uma remada. A gente não faz ideia de como se conectar de novo com o nosso time, com a nossa seleção. Tá duro pra nós, né? A gente vai olhando pro outro e vai tentando entender, fazer alguma relação com o que acontece com a gente, no fim das contas. Vamos ouvir o Messi? Ele falou um pouquinho sobre o jogo que a Argentina fez ontem.
O Messi, aliás, ontem botou mais 2 assistências na conta dele na história desta Copa e das Copas do Mundo e falou um pouco sobre o que eles conseguiram fazer para colocar a Inglaterra nas cordas. Es una locura lo que viene consiguiendo este grupo, es increíble, son 5 finales seguidas, es una final del mundo otra vez, seguida, venimos de ser campeón del mundo, de ser los mejores durante los últimos 4 años y hoy ponernos entre los 2 mejores otra vez, duela a quien le duela y digan lo que digan. Este grupo demuestra que dentro de la cancha nadie le regala nada y que compite y que va a buscar los partidos con mucho amor propio, con juego, porque hoy hicimos un grandísimo partido, metiéndolo a Inglaterra en un arco cuando estábamos con el resultado abajo. Así que nada, feliz, disfrutando de todo esto y orgulloso y feliz de poder darle una alegría más a todo el pueblo argentino. Quando se juntaram, obviamente. Aí a gente tá com alguns números do jogo. Depois a gente mostra um pouquinho aqui que foi pós-gol da Inglaterra, tá? Mas essa posse de bola aqui, por exemplo, ela traz muito do que foi o pós-gol da Inglaterra, que foi com 10 minutos do segundo tempo. O número de finalizações dá pra ver, né? 15 da Argentina contra 5 da Inglaterra. Finalizações no gol teve mais a Argentina, mais troca de passes, cometeu mais faltas e teve mais escanteios a favor. O VS, pra você foi... Até pelo tamanho do jogo, né? Pelo que o adversário poderia impor e tal. Foi o melhor jogo da seleção argentina nessa Copa do Mundo? Sem dúvida alguma. Inclusive, muita gente falava com razão, com lógica. Pô, a Argentina não enfrentou ninguém na Copa, a Argentina enfrentou times fracos e tudo, que era uma verdade, mas que ao mesmo tempo era uma verdade por incompetência dos outros. Porque a Argentina poderia ter pego no mata-mata Uruguai, Turquia e Portugal. Ou Colômbia. Essa poderia ter sido a trajetória da Argentina no mata-mata. Uruguai, Turquia, Uruguai no lugar de Cabo Verde, Turquia no lugar do Egito e Portugal ou Colômbia no lugar da Suíça. E aí os caras não tiveram competência, ela enfrentou Cabo Verde, Egito e Suíça. Aí tu vai botar isso na conta da Argentina ou vai botar isso na conta da infantilidade, dizer a FIFA fez? Porra, Portugal não consegue passar em primeiro, a culpa é da FIFA. O Uruguai vai com uma seleção ridícula e a culpa é da FIFA. A Turquia faz uma Copa do Mundo que ela volta para casa sendo a decepção, uma das decepções da Copa, e a culpa é da FIFA. Então, assim, falavam isso com uma verdade. A Argentina até aqui tinha enfrentado adversários frágeis, alguns mais, outros menos, e no primeiro adversário supostamente bom, ela pegou e fez a melhor atuação da Copa e precisou jogar 25 minutos só. E acho que a nossa avaliação aqui, ontem muita gente dizendo, não, nossa avaliação foi errada. Não, nossa avaliação ontem foi correta. A gente falou que seria um jogo equilibrado, a gente falou que seria um jogo de controle de ações variados, uma hora com a Inglaterra, outra hora com a Argentina. Palpite é outra coisa, o pessoal tá me cobrando o meu palpite, irmão, eu errei 80% dos meus palpites na Copa, vão me cobrar só, nesse bolão aqui, eu errei 80%, por que estão me cobrando só o da Argentina, pô? Então assim, e já afirmo, meu palpite de domingo vai ser 5-0 Argentina, já tô logo avisando, hein? Se quiser já anotar aí, produção, meu palpite de domingo é 5-0 Argentina, já para já palpitar. Então assim, e aí a Argentina entrega no jogo mais difícil, contra uma suposta seleção boa, entrega a sua melhor atuação. A Argentina já era melhor do jogo quando tomou 1-0. Primeiro tempo começa com a Inglaterra melhor, depois do primeiro quarto a Argentina equilibra, e a partir do segundo quarto e da volta do segundo tempo, a Argentina já joga melhor que a Inglaterra, funcionando bem, com o meio-campo conseguindo de fato controlar, com o Juliano Simeone fechando o lado direito que o Depou não conseguia fazer. Então, assim, tinha uma dificuldade da bola chegar no Messi, que a Inglaterra está marcando muito bem o Messi, mas a Argentina já era melhor. Então, no jogo que precisou, a Argentina foi melhor do que a Inglaterra e apresentou sua melhor atuação na Copa. Acho que a gente pode, produção, colocar aquela artezinha que mostra as substituições. Só pra gente... Aí a gente tá só mostrando um pouquinho o que... Isso aqui é uma loucura, tá? O azulzinho... Bom, dá pra ver, né? Tem a bandeirinha da Inglaterra, tem a bandeirinha da Argentina. Então,
o verdinho ali é o que a Inglaterra estava jogando, o azulzinho embaixo é o que a Argentina estava jogando. Perceba que depois que a Inglaterra faz 1-0, que é o lugar que tem aquela bolinha ali acima do gráfico, a partir dali praticamente só teve possibilidade a seleção argentina, que ficou mais com a bola, e não é só que ficou com a bola, né? É que ficou pressionando o tempo todo com a bola. Porque a intensidade do gráfico mostra a intensidade de pressão, né? Isso. A intensidade de volume de jogo, de se aproximar da área do adversário, de chegar perto de marcar. Olha como o primeiro tempo é nada de nada e o segundo tempo, de fato, como o Vessi disse, eu nem tinha essa sensação tanto no segundo tempo, mas que a Argentina já estava com um volume grande quando a Inglaterra marca. E aí a Inglaterra consegue... inclusive, antes do Gordon fazer o gol da Inglaterra, o Rashford já estava pronto para entrar, né? Então ele ia mudar ali alguma coisa para entender se conseguia mudar um pouco a ideia do jogo que estava acontecendo. Acaba fazendo 1-0 com o Gordon e ele segura a mudança. Mas eu queria pegar das substituições, só para a gente tentar, Beckler, explicar um pouquinho as substituições do Scaloni, que em determinado momento, mais na reta final ali, ele começa colocando o Nico, mas na reta final ele coloca o Lautaro, mas as mudanças não são necessariamente empilhar atacantes, né? Foi muito enxergar o que estava acontecendo no jogo e como é que ele podia ali aproveitar o que a Inglaterra estava oferecendo a ele, né? Ele bota o Nico na primeira oportunidade e o Nico já tem uma chance. Sim, tanto que isso de empilhar atacante, a última mudança que ele faz é colocar o atacante. Isso. Antes disso, ele coloca Nico e Gil Simeone, ele coloca 2 caras de lado de campo, ele troca Molina por Montiel, que é o que se faz todo dia, né? Ontem eu ouvi alguém falando que trocar o Molina pelo Montiel é tipo quando o seu controle remoto não está funcionando, você troca as pilhas. Você troca as mesmas pilhas dentro do controle. Você sabe que são as mesmas pilhas que não funcionam, mas por acaso começa a funcionar por mais um tempo. É a troca de Molina e Montiel em todos os jogos da Argentina. E troca um zagueiro pelo outro, sai o Lisandro para entrar o Otamendi. O que ele começa a fazer, como a Inglaterra se fecha toda e fecha muito por dentro, colocar gente de lado de campo. Primeiro coloca o Nico Gonçalves no lugar do Paredes, e aí o Enzo vai ser o 5 e o Nico vai jogar aberto pelo lado. Aí depois, quando ele tira o Simeone e o Molina, coloca o De Paul aberto pela direita e o Montiel para dobrar com ele, um lateral descansado. Depois ele troca Martínez por Otamendi, zagueiro por zagueiro, e aí a última é tirar o Tagliafico para colocar o Lautaro para o Nico virar lateral esquerdo e ter um atacante a mais. Então, o que ele vai fazendo é reforçar o seu lado de campo, porque a Inglaterra se fechou por dentro e deu os lados de campo para a Argentina. E aí tem cruzamento que o Pickford defende, bola na trave, gol de cruzamento, tudo que a Argentina faz é o que a Inglaterra deixou ela fazer. O detalhe, assim, me chamou muita atenção, Beckler. A gente falou um pouco disso ontem no Prorrogação. A Inglaterra se colocou nessa postura e ela deixou a Argentina repetir os mesmos movimentos até os gols saírem. Isso daí, assim, é muita falta de leitura do que está acontecendo. O primeiro gol é o Enzo batendo de fora. Ele bateu 3 iguais no jogo. 3 iguais, rigorosamente iguais, 2 no segundo tempo. E o gol da vitória é um cruzamento do Messi. Tudo bem que ele achou o Lautaro. O Lautaro tem 1,74. Ele achou o cruzamento do Messi com um pé supostamente ruim. Ele achou o Lautaro de 1,74 exatamente no meio de um cara de 1,88 e de 1,84. Ou seja, o Lautaro estava no meio de 2 caras com 10 e 13 centímetros a mais do que ele. E ele achou para fazer o gol. Tinha tido a cabeçada do McAllister, que o Pickford fez uma defesa absurda. Teve a cabeçada do Nico, né? Do Nico, que o Pickford fez uma cabeçada absurda. Teve a cabeçada do McAllister na trave e outra cabeçada do McAllister que ele não pegou bem na bola e o Pickford defendeu no meio do gol. Então, assim, a Argentina falou assim: Inglaterra, eu vou ensaiar meus gols aqui, tá? Aí o Enzo bateu 1, bateu 2, bateu 3, na quarta ele falou, entrou. Aí ele falou, vou ensaiar aqui, tá? Cruzamento da direita, uma bola na trave, uma bola num milagre, uma bola numa defesa, na quarta ele fez. É uma partida, assim, a partida da Inglaterra depois do 1-0 é uma partida indecente. Não, é absurdo, é muito absurdo, porque além de tudo, a primeira mudança que ele faz, a gente vai entrar mais, né, nas mudanças da Inglaterra, é o Gordon pelo Konsa. Que ninguém pediu, né? É desnecessário.
ele tira um ponta, coloca um zagueiro, então ele começa a defender pior o lado de campo, que o Gordon ajudava a defender, dá esses cruzamentos para a Argentina, e ele tira qualquer possibilidade de contra-atacar. Assim, é impossível estragar mais um jogo do que o Tuchel estragou ontem. É impossível. Vê se consegue colocar o... Nem o Ancelotti, diz a produção aqui no meu ouvido. Bota o campinho na tela rapidinho. Cara, o que aí. ele fez é pior que o Ancelotti, cara. O que ele fez é pior que o Ancelotti. Sim, sim. Porque, ó, eu vou fazer as mudanças aqui dele, tá? Páreo duro. Vamos fazer as mudanças dele? Botamos o Konsa lá no Gordon. Essa é a primeira mudança que ele faz, né? Vou até pegar aqui todas pra gente ir fazendo as mudanças junto. Mas o que me pegou... Tá ao contrário, as posições estão ao contrário aí, né? Reece James com o Spencer tá ao contrário e o Gordon com o Rodgers estava ao contrário também. Reece James com... Ah, tá, aqui. Reece James com Spencer e o quê? Gordon com Rodgers. E é porque o... Não, tudo bem, é o Gordon pela esquerda e o Rodgers pela direita. Mas tudo bem, depois da mudança foi isso daí, né? Então. E aí aqui ele meteu uma linha de 5, né? Atrás. Virou um 5-3-2. Ele inverteu o Spencer, né? Eu vou pegar todas as mudanças aqui pra gente fazer as alterações todas que ele fez. Botou o Konsa, depois ele botou o Burn no Reece James. Cadê? Reece James. Burn no Reece James. Ele botou eu vou o abrir aqui porque para poder assistir. No Rice. Cadê o Rice? Aqui. E ele fez... Aí as outras também já é mais no final, não vai mudar, tá? Depois da virada. Exato. Porque ele faz, cara, uma linha... Cadê? Ele faz um 5-3-2 que eu não consigo entender porque, como disse o VS, eles estão, os bonitos estão tentando tudo por fora, estão ensaiando o que vão fazer por fora, e ele continua marcando por dentro? E aí, assim, quando você sobe a Argentina para jogar, como tá muito por dentro a Inglaterra ali... Tem que trocar o Burn com o Konsa. Quem foi fazer a lateral foi o Konsa e o Burn virou... Tá bom. O Burn é zagueiro e o Konsa fez a lateral. Tá, e agora, quer botar a quando você Argentina? avança, por exemplo, Gil, Molina e o Messi pela direita... É que não tava mais Gil, né? Nessa hora aí ele já tinha metido o Depou. Já tava o Depou. Mas já era Depou, só pra ser o boneco dele. Aí. Já era o Depou e deu, né? O resto era isso aí. Nico Gonçalves. O Nico entrou no lugar de quem? Que eu não me lembro do Paredes. Só que ele veio pra aí cá, você né? Puxa o Enzo Nico no Paredes. Isso. Nico no Paredes, já foi. Paredes, Otamendi no Lautaro. Montiel no Molina. Cadê o Montiel? Tô sem o Montiel aqui. Isso. Tá, eu tô sem o Montiel. A mesma coisa, tá? Mas deu. é a mesma coisa. Só trocou as pilhas, né, velho? Só trocou as pilhas de lado. Só trocou mesma as pilhas coisa. de lado. Mas, pois não, agora sim expliquem aí o que vocês estavam querendo falar. Então, quando você... É mais ou menos isso. O Depou com o Rodgers ali, e aí subiu o Molina com o Spence. Lá, bem espetado o Molina na direita. E a partir daí, quando o Messi veio jogar também aqui como meia pela direita, e deixava Julián Álvares e o McAllister até entrando. Pode colocar o McAllister lá mais de área, porque ele começou a entrar bastante na área, né? Para tentar as finalizações. E ele, Julián Álvares. Porque, na verdade, quando a Inglaterra entupiu de zagueiro... Olha que loucura. Quando a Inglaterra entupiu de zagueiro, a Argentina não tinha nenhum homem de área. Porque o Julián Álvares estava jogando de meia esquerda. O que a Argentina tinha? Quem infiltrava? Ou o Nico, ou o McAllister. O Messi estava jogando de meia pela direita, tabelando com o Depou. O Julián Álvares estava jogando de meia esquerda ali, várias vezes tocando a bola fora da área. E quem ocupava a área era McAllister, era Nico, jogadores que infiltravam. E a Inglaterra foi juntando o zagueiro, empurrando a última linha para trás e trazendo a Argentina para dentro. Porque, caramba, eles ficaram com 5-3-2, eu não consegui entender. Em nenhum momento ele mudou o jeito de se defender. Porque o que acontece aí é que aqui pela direita a gente está vendo Molina, Messi e Depou contra Spence e Rodgers. Porque o Stones está lá na área para defender cruzamento, né? Então aqui eram 3 contra 2 toda hora que gerava esse espaço para os cruzamentos da Argentina. O que ele poderia ter feito aqui
por exemplo, para não ter isso, era ter recuado o Bellingham para uma linha de 4, um 5-4-1, já que ele estava tão tarado por se defender, só que ter tido um ponta, porque primeiro, se você tem uma linha de 4, você defende melhor o lado de campo, né? Você impede que tenha esse espaço no cruzamento, e você teria alguém para correr para contra-ataque, né? Que a Inglaterra depois... A Inglaterra finaliza no minuto 66, 2 vezes no lance. O Kane bate bloqueado, ela sobra, o Bellingham chuta, o Dibu Martins defende. E depois a Inglaterra não finaliza mais no jogo. Não, O jogo vai até o minuto 101. Eu não me lembro dos últimos tempos de um time querer se defender e se defender do jeito que a Inglaterra se defendeu ontem. Tipo, tava na cara que eles estavam querendo se defender, né? As mudanças que o Tuchel tava fazendo, pra mim... Tá, ele tá querendo se defender, tudo bem. Se defende aí, então, vai. Mas eu não me lembro de um time se defender desse jeito. Assim... Viralizou um corte de ontem para hoje, né? Um corte do Fábregas. Não sei se vocês foram impactados por esse corte. Não fui. E aí o Fábregas hoje, técnico do Como, né? Do Como da Itália, vai jogar Champions. Vamos transmitir aqui o Como do Fábregas. E aí ele diz assim, não, quando eu era jogador, eu tinha essa percepção. Depois que virei treinador, passei a saber mais ainda. Quando você tá ganhando o jogo e quando você tá na frente e você tira um atacante e bota um zagueiro, eu nunca recebi uma instrução de um treinador para falar, volta, marca, mas isso é natural, a gente entende naturalmente. Ele tá querendo que a gente se defenda. Então, assim, e foi exatamente isso ontem a leitura. Eu não sei se o Tuchel pediu textualmente, abriu lá na parada técnica e falou, agora é todo mundo lá atrás. Eu não sei, mas acho que a leitura de tirar um Gordon, que estava fazendo o trabalho defensivo dele e que ainda estava tentando atacar o corredor lá e botar... eu nem me lembro quem ele botou. Colocou um zagueiro. O Konsa, colocou um zagueiro, exatamente. Então, assim, isso passa naturalmente. E mesmo com essa coisa subentendida, a Inglaterra defendeu muito mal. Porque a Argentina foi ter gente na área nos 10 minutos finais, quando o Romero atacou lá de Júnior Baiano, né? O Romero deu aquela função Júnior Baiano, saiu da área e foi virar centroavante. Aí depois, quando entrou o Lautaro, passou a ter alguém lá. E a Inglaterra deixando... Tudo bem, a Argentina não é forte pelos lados, mas quando o Messi cai para o lado, você tem que se preocupar. E quando o Depou cruza 3 livres, você tem que falar, gente, se o cara tá livre, ele vai acertar o cruzamento, pô. É Copa do Mundo, cara. Se você não marcar, os caras, mesmo sendo fraco pelo lado, eles vão acertar. É igual a gente fala hoje na NBA. Não, deixa que a natureza marca. Não é verdade. Hoje até um cara que é ruim nos 3 pontos, se você deixar ele parado sozinho na linha de 3, ele vai acertar, pô. E aí a Inglaterra não conseguiu fazer nem se valer dentro da área. A Argentina finalizou 5 vezes dentro da área, cruzamentos, e nem conseguiu fazer pressão no cruzamento fora da área. O que a Inglaterra fez? Para que a Inglaterra botou 9 jogadores atrás da linha da bola? 9 ou 10 jogadores atrás da linha da bola? Para quê? Se ela não conseguiu fazer nada bem depois que o gol... A estatística de 12% de posse é um tapa na cara de qualquer seleção, né? Isso é um absurdo, isso não existe. Isso não existe. A Inglaterra, depois do gol do Gordon, do minuto 55 até o minuto 92... Dos 10 do segundo tempo até os 47 do segundo tempo, a Inglaterra teve 12% de posse de bola. 12% de posse de bola é bico pro alto. É bico pro alto, pô. Ô, Careca, tem uma hora que dá pra ver o Tuchel fazendo assim, ó. Tipo assim, sai! Só que, como disse, essas substituições, de repente, tenham dito mais do que esse gesto pra sair, né? Então, assim, o que aconteceu, André? Eu acho que não foi só o Tuchel, tá? Eu acho que foi o time que também deu uma encolhida e sentiram que, cara, fizemos 1-0, numa dessa é hora de fechar. A substituição acontece logo depois da parada técnica. E o Pickford pede pro árbitro parar o jogo pra parada técnica. Isso. O Pickford, ele faz tipo, aqui, lembra o árbitro, é a hora... depois da defesa dele, né? Logo depois daquela defesa. Depois da defesa antológica dele.
Pois é, e aí eu acho que nesse momento eles conversam ali entre eles e eles acham que é hora de dar uma... O problema é que foi demais, né? E é muito fácil você entender que isso pode acontecer no jogo. Porque, assim, é um risco que você corre. Porque você pode também estar com a ideia de... Não, a ideia não era recuar tanto. A troca de um atacante por um defensor, ela pode acontecer. Não faz parte do jogo e de uma alteração que você precisa... Então, pode ter sido, na teoria... Gente, a gente vai organizar aqui, não vamos recuar tanto. Só que era óbvio que a Argentina iria empurrar a Inglaterra tanto lá para trás. Então, quando você resolve fazer essa troca, você está falando para a Argentina, ó, estamos com os, né? Estamos com medo aqui e estamos tentando segurar. E vai dar vai trazer essa mensagem para a Argentina de que agora a gente está aqui para se defender. E, pô, cara, e do jeito que foi, recuaram tanto, e a Argentina também empurrou tanto, mas eu acho que não foi só do Tuchel. Eu acho que não foi só do treinador, tá? O time em campo, primeiro que tem um adversário que fez o time empurrar, e eu acho que o próprio time sentiu que tinha que segurar mais atrás.